Bom, pessoal, bem-vindos de volta ao Se Liga no Português. Espero que agora dê certo esse conteúdo desde o feriado, desde o Natal, que eu estou tentando disponibilizar para vocês, mas eu tive alguns problemas de ordem de áudio, então eu não consegui disponibilizar, tá? Eu reavaliei as primeiras gravações, a minha insegurança, e mais do que a minha insegurança, isso é um sentido para mim de vida, disseminar conhecimento, né? Passar informação e disseminar principalmente conhecimento. Eu senti que tinha algumas coisas que poderiam ter ficado melhor explicadas. Então eu fiz alguns adendozinhos, tá? Nós iniciamos o nosso conteúdo com as classes de palavras ou classes gramaticais, que é a classificação das palavras de acordo com a função que exercem no texto, né? Então a gente precisa avaliar o contexto. Então nós falamos no primeiro momento das classes de palavras variáveis. No conteúdo de hoje nós vamos trazer as invariáveis. Mas aí eu vou trazer duas informações que eu considerei importante reforçar nesse vídeo aqui antes da gente entrar de fato no conteúdo. Então vamos lá? Então nós vamos tratar das invariáveis, né? A frase inspiradora do dia é: sabemos o que somos, mas não o que podemos ser. Todos nós temos um potencial muito grande quanto humanos, né? Capacidade inerente ao ser humano de pensar sobre o próprio fato do existir, é algo muito transformador. A nossa curiosidade, a curiosidade humana, a nossa capacidade racional. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem: acredite em você. Eu acredito que educação transforma. E aí eu não estou falando apenas de dinheiro, não. Estou falando sobre vários aspectos, tá bom? E a frase que eu trouxe, ela é atribuída a William Shakespeare. Sabemos o que somos, mas não o que podemos ser. Podemos ser muitas coisas boas. Então vamos lá estudar? Retomando sobre a consideração que eu havia dito, né, das postagens anteriores que eu faria. Sobre artigo, acho que a informação ficou um pouquinho incompleta. Relembrando aqui, a gente tem os definidos, o a, os, as, e os indefinidos, uma, uns, umas. Nos definidos, eu esqueci, né, de reforçar que os artigos eles acompanham o substantivo, isso é fato, tanto os definidos quanto os indefinidos. Mas os definidos, eles vão expressar a variação de gênero e número do substantivo. Gênero pode ser masculino ou feminino, masculino, o gato, feminino, a gata. E número pode ser singular, o gato, ou plural, os gatos. E como acompanhante, se o substantivo está flexionando, o artigo também vai flexionar, tá bom? Então é isso. Eu vou falar sobre substantivo simples também, tá? O que acontece? Quando eu fui definir substantivo simples, no vídeo anterior, eu falei que ele é formado por apenas um radical, mas está fora do contexto. A gente não estava falando naquele momento de processo de formação de palavras. Nós estávamos falando de classificação de palavras. O que melhor define um substantivo simples é que ele é formado apenas por uma palavra. Simples assim, formado por apenas uma palavra. Mas então qualquer uma palavra é substantivo? Não, a gente tem sempre que lembrar da função. Qual que é a função do substantivo? Nomear. Então, se está nomeando e é apenas uma palavra, substantivo simples, ok? E o substantivo composto é formado por mais de uma palavra, tá bom? Então é isso, são informações simples, são informações claras, mas que acredito que eu não mencionei ou eu não fui muito feliz na colocação, tá bom? Então, se vocês não tiverem visto, né, quem tiver aqui novo, não tiver visto as classes de palavras variáveis, a introdução, por favor, retome. Veja as classes variáveis, porque a gente vai falar das 10 classes de palavras. Aqui a gente vai falar do restante, da sexta em diante, mas no conteúdo anterior
eu apresento 5 classes de palavras e são as classes variáveis. E agora a gente vai tratar das invariáveis, tá bom? Bom, então a primeira que a gente tem aqui é advérbio, né? Que são palavras que mudam o sentido do verbo, adjetivos ou outros advérbios. Pode indicar circunstância de modo, tempo, lugar, intensidade, etc. Por exemplo, rapidamente, modo, ontem, tempo, ali, local, muito, intensidade, tá? Então vamos ver isso na prática? Ela correu rapidamente. Correu é um verbo, indica uma ação, então é um verbo, né? Agora o modo como ela correu, rapidamente. Esse rapidamente grifado aí, ele está modificando, está intensificando o verbo, está descrevendo o modo como ela correu. Poderia ser, ela correu lentamente. Lentamente também estaria modificando, também seria um advérbio de modo em relação ao correu. Então, esse rapidamente está modificando o verbo correu. Portanto, ele é um advérbio, tá? A tarefa está muito difícil. Como está a tarefa? Muito difícil. Mas poderia ser a tarefa está difícil. Já caracterizei, não caracterizei? Se eu caracterizei a tarefa, o substantivo, eu estou usando o quê? Um adjetivo, tá? Caracteriza, qualifica, descreve. O substantivo é o adjetivo. Só que eu não falei que a tarefa está difícil. Eu falei que a tarefa está muito difícil. Muito difícil. Esse muito, ele está intensificando e, portanto, modificando o difícil. O quão difícil está a tarefa. Portanto, muito é um advérbio de intensidade, modificando, neste caso, o adjetivo. Tá? E aí a gente tem ele chegou bem cedo. Ele chegou. Ok, tem sentido completo. E chegou é um verbo. Agora, em que circunstância ele chegou relacionada ao tempo? Ele chegou cedo. Ok, 10 minutos antes, 20 minutos antes, uns 15 minutos antes. Eu não disse isso. Poderia ser. E já seria um advérbio de tempo, tá? Eu disse que ele chegou bem cedo. Esse bem cedo, o bem intensifica o cedo, que já é um advérbio cedo. Então, se o bem intensifica o advérbio cedo, ele é um advérbio de intensidade modificando um outro advérbio, ok? Então, aqui eu fiz uma tabela de resuminho, tá? Estou fazendo assim agora dessa forma, para que vocês possam consultar quando vier a bateria de exercício, ou quando vocês estiverem vendo o material teórico, fazendo anotações de vocês. É importante sempre ter uma síntesezinha, né? Alguma coisa assim para poder funcionar como suporte, tá? Resumo de advérbio. Então, aqui vai ter algumas coisas um tanto quanto repetidas, mas também ilustrativa, que eu acho que é bacana, ajuda a fixar, tá? Então, advérbios modificam verbo, adjetivo ou até mesmo outros advérbios, como a gente viu, tá? Aí aqui eu tenho 3 exemplos. Modificando o verbo. Ela canta lindamente. Cantar é um verbo. Como que ela canta? Lindamente. Então, é o modo como ela canta, tá? Modificação do adjetivo. Estou feliz. É como eu estou, é meu estado, né? Uma característica minha naquele momento. Então, é um adjetivo. Estou feliz, feliz é um adjetivo. Extremamente feliz, extremamente intensifica o feliz. Portanto, um advérbio de intensidade.
E o advérbio modificando o advérbio, andou. Ok, tem sentido completo, é o verbo andar, né? Andou, estava ali andando, andou. Andou devagar, né? Então, esse devagar é um advérbio de modo. Muito devagar. O muito é um advérbio também, só que de intensidade, tá? Então, aqui eu tenho um advérbio modificando outro advérbio, ok? Vamos adiante. Preposição. Preposição liga termos da oração, estabelecendo relação entre eles. A preposição ela é importantíssima, porque, além de conectar as palavras, é responsável por dar sentido e coesão à frase. Aí a gente tem alguns exemplos de preposições: de, em, por, com, para. A criança brinca parque. A criança brinca parque. A gente fala assim? Não. A gente fala, a criança brinca no parque. Ok. Super fluido, compreensivo, claro entendimento. A criança brinca no parque. Quem vai fazer a colinha, a conexão, a coesão e estabelecer sentido? Essa partícula no, tão pequenininha e tão importante. Tá? Não necessariamente ela é essa partícula pequenininha. Como, por exemplo, pode ser para, né? Mas se é responsável por dar coesão, por dar sentido, eu estou diante da preposição. Se eu retirar, fica aquela coisa estranha, eu sei que está faltando alguma coisa, eu estou diante de uma preposição, tá? Minha bateria está acabando, agora que o microfone resolveu funcionar. Então, retomando aqui, eu espero que a qualidade do som não fique ruim, sinceramente, porque eu tentei gravar esse conteúdo várias vezes, é um conteúdo importante, tá? Mas eu tô sem microfone de lapela, que normalmente eu gosto de usar para poder ficar com a dicção melhor, né? É outra coisa também que eu tô tentando aprender. Só que eu tô usando só o microfone do computador, tá? Então vamos adiante, porque o conteúdo é importante e esse é um pouquinho mais extenso. Então a gente falou que a preposição é responsável por ligar os termos da oração, conectar palavras e é responsável pelo sentido e coesão da frase. Aí eu citei o exemplo, né? Que a criança brinca parque, soa super estranho. Mas a criança brinca no parque, perfeito, super compreensível. E essa partícula no é a preposição que vai fazer ali a cola de compreensão e de entendimento da oração. Tá bom? Então, seguindo adiante, a gente tem uma tabelinha aqui de resumo da preposição. Pode expressar, né? A preposição ela pode expressar lugar, causa, modo, tempo, instrumento, finalidade. Ao ligar a oração, estabelecer relação de sentido, tá? O primeiro exemplo que a gente tem aqui, a bolsa de couro está na mesa. A bolsa couro está à mesa. Estranho. A bolsa de couro, de que material ela é feita, né? Ainda pode indicar isso ainda. Está na mesa. Então, fica bem palatável, compreensível, porque eu estou sabendo ali do que a bolsa é feita e o local onde ela se encontra, tá? Tá bem clara a informação. Então, já falei, né, que pode expressar lugar, causa, modo, tempo, posse, instrumento, finalidade, entre outros. Saiu com pressa, indica o modo como saiu. Foi ferido por faca, indica o instrumento pelo qual foi ferido. Por qual instrumento foi ferido? Por faca. Preposições essenciais serão aquelas palavras que sempre, deveria ter colocado em letra maiúscula aqui, né? Se vocês tiverem condição de fazer algum tipo de marcação, façam, tá? Ou se fizerem alguma anotação. São as essenciais, as preposições essenciais são aquelas palavras que sempre irão funcionar como preposição. A, ante, após, até, com, contra.
de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. E temos as preposições acidentais. São palavras de outras classes que podem funcionar como preposição a depender do contexto, tá? Então a gente precisa saber bem o que é a função da preposição, ligar a oração, estabelecer sentido e coesão, né? Então, se a palavra como, durante, feito, fora, salvo, segundo, mediante estiver ligando os termos da oração, for responsável pela coesão, na retirada perder sentido, ela está funcionando como uma preposição acidental, ok? Locuções prepositivas, combinações de duas ou mais palavras que funcionam como preposição, ao lado de, à frente de acordo com, em vez de, por causa de. Reparem que na locução adjetiva, todas aqui têm o de. Apenas um dos exemplos tem o de no início, o resto tudo no finalzinho, tá? Locuções prepositivas já falei. Aí aqui por último eu tenho um exemplozinho. Por exemplo, livro de Ana indicando posse, saiu com pressa indicando modo, né? E foi ferido por faca indicando instrumento, ok? Então, seguindo. Então, agora nós vamos tratar da conjunção, tá? Palavras que conectam orações ou termos semelhantes, com a função de estabelecer relações de adição, oposição, explicação, causa, efeito, e por aí vai, tá? E, mas, porque, embora, são alguns exemplos. A gente vai ter uma tabelinha igual na preposição com os vários tipos, tá? Pode ser, a conjunção ela pode ser coordenativa, quando as duas orações ou palavras que estão ligadas independem entre si. Independe de que forma? Não depende uma da outra para fazer sentido, tá? Por exemplo, as informações são juntas ali, estão conectadas, mas elas isoladas, elas carregam sentido em si mesmas. Por exemplo, estudei muito. Ok, estudei muito. Passei na prova. Ok, também, tem sentido, faz total sentido, não é uma frase estranha. Passei na prova. Estudei muito. Uma não depende da outra para ter sentido. Mas eu posso construir um texto, uma escrita, colocando estudei muito e passei na prova e por aí vai. Né? Posso? Posso. Posso conectar essas duas orações? Posso. Mas uma não depende da outra para ter sentido. Então, quando uma não depende da outra para ter sentido, estão conectadas, mas uma não depende da outra para ter sentido, nós estamos diante de uma conjunção coordenativa, tá? Ao contrário, é a conjunção subordinativa. Prestem atenção nesse nome. Subordinativa. O que é um subordinado? É alguém que depende. Geralmente é agente em relação à empresa, né? Nós somos o quê? Subordinados, dependentes. Então, a conjunção subordinativa são duas orações que estão conectadas, em que uma depende da outra para fazer sentido, para ficar completa, né? Então estabelece uma relação de dependência. Ele chorou porque era atleticano. Brincadeira, eu sou atleticana. Ele chorou porque perdeu o jogo. Perdeu o jogo é a explicação do motivo pelo qual ele chorou. Então, perder o jogo faz sentido no contexto do porquê ele chorou. Então, aí a gente tem uma relação de dependência, tá bom? Conjunções coordenativas. Aí aqui a gente tem exemplo, é aquelas, só lembrando que é aquelas onde os termos ou as orações estão conectadas, mas uma não depende da outra para ter sentido. Ok? Beleza? Não depende uma da outra para ter sentido. Coordenativo. Só coordena. Tem ali uma adição, tem ali a sua função, mas isoladamente a oração
faz total sentido sem precisar da outra, embora estejam conectadas, tá? Então, a gente tem a aditiva, que indica adição ou soma. Reparem que o nome das conjunções é bastante intuitivo. Conjunção aditiva indica adição ou soma. E, nem, só, mais, também. Exemplo, estudei muito e passei na prova. Então, estou acrescentando ali uma informação, né? Adversativa. O que é uma conjunção adversativa? O que é um adversário? Está com você ou está em oposição a você? Está em oposição. Então, uma conjunção adversativa vai indicar oposição ou contraste, tá? Mas, porém, contudo, todavia, queria ir, mas estava chovendo. A gente tem também a conjunção alternativa. Vai indicar opção, alternância, escolha. Ou, ora e já, tá? Já que você estuda, não trabalha. Ou você estuda, ou trabalha. Você escolhe. Ou você estuda, ou você trabalha. Ora você estuda, ora você trabalha. Conclusiva indica uma conclusão. Logo, portanto, assim, por isso, estudei muito, por isso passei. Estudei muito, portanto passei. Estudei muito, logo passei. Explicativa indica uma explicação ou justificativa. Porque, que, pois, não saia, pois está tarde. Conjunção subordinativa é aquela que depende, né? Então, primeiro a gente tem a causal, bastante intuitivo também esse nome, né? Causal. Indica o quê? Causa. Exemplo, porque, visto que, já que, como, no início. Aí a gente tem o exemplo aqui. Ele chorou porque perdeu o jogo. Então, indica a causa. Por que ele chorou? Porque perdeu o jogo. Condicional indica uma condição, né? Aí a gente tem: se você estudar, passará na prova. A condição para você passar na prova é você estudar, tá? Então a gente tem alguns exemplos: se, caso, contando que, desde que. Temos a conjunção subordinativa concessiva, que indica concessão ou contraste inesperado. Embora, ainda que, mesmo que, se bem que. Embora estivesse cansado, continuou trabalhando. Comparativa indica comparação. Como, assim como, do que. Ela correu mais do que ele. Ela correu mais em comparação a ele, tá? Conformativa indica conformação. Como, assim como, do que. Ó, perdão. Segundo, né? A gente está falando de conformação. Tudo ocorreu como planejamos. Tudo ocorreu conforme planejamos. Tudo ocorreu segundo planejamos. Essa é a conformativa, tá? Consecutiva indica consequência. De que forma que? De modo que. Ele falou tanto que perdeu a voz. Ele falou tanto de modo que perdeu a voz. Ele falou tanto de forma que perdeu a voz. Final, mas não final de fim. Final no sentido de finalidade. Para que, a fim de que. Exemplo, ele saiu cedo para que não se atrasasse, ok? Proporcional indica proporcionalidade, à medida que, quanto mais, quanto menos. À medida que o tempo passa, ele melhora. A proporção que o tempo passa, né? Temporal indicando o tempo, ele saiu quando começou a chover. E assim
por diante. Aqui eu acho até que está todas, né? Lá no exemplo mais curto, na primeira explicação que eu não coloquei, mas nesse resumo eu gosto de colocar o maior número possível de informação para vocês consultarem, voltarem, tá bom? Aqui a gente tem uma tabelinha comparando preposição com conjunção, tá? Então, quanto à função, preposição liga palavras de diferentes classes gramaticais, indicando relações de sentido. Lembra? Se tirar, fica aquela coisa estranha, perde coesão, coerência. Diferentes classes gramaticais, a preposição vai ligar. Conjunção liga orações ou palavras de mesma classe gramatical, mostrando relação entre elas. Causa, efeito, né? Aí aqui abaixo tem exemplo, vou para a escola. A preposição para indica direção, para onde eu vou, tá? Aqui na conjunção a gente tem um outro exemplo. Eu estudo, mas estou cansado. A conjunção mas indica oposição, aquela do contraste, lembra? Que poderia ser mais, embora, contudo, todavia. Tipos comuns de preposição: para, de, com, em, por, a, sem, entre, sobre, etc. De conjunção, tipos comuns encontrados: e, mais, ou, porque, embora, quando, se, enquanto e etc. Tá? Acho que a gente pode seguir adiante, né? Tá um pouquinho. Então vamos lá. Grande esse vídeo. Eu não queria que esse vídeo ficasse extenso, mas infelizmente vai ser necessário, porque senão a gente não consegue fazer o fechamento do conteúdo das classes de palavras invariáveis, tá? É importantíssimo que a gente veja nesse fechamento agora a conclusão das 10 classes. Bom, então aqui ainda falando de função, né? Falando de comparação em termos comparativos de preposição e conjunção, aí eu coloquei aqui para vocês: estabelece relação entre palavras, direção, causa, tempo, em relação à preposição, tá? Relação entre palavras. Conjunção estabelece relações entre orações ou palavras de mesma classe e pode indicar oposição, adição, causa, efeito, e aí tem toda a tabelinha lá, tá bom? Vamos passar agora para a interjeição, que é a penúltima classe das classes de palavras e também das classes invariáveis que a gente está tratando hoje, tá? O que é interjeição? Palavras ou expressões que indicam emoções, sentimentos, reações. Gente, é muito usada interjeição em textos literários, que tem personagens, que a gente precisa expressar surpresa, alegria, dor, saudação, expressar emoções no sentido geral, tá? E também construir textos literários, histórias, onde a gente precisa utilizar de recursos coloquiais, que é da língua falada, né? Porque tem a língua escrita e tem a língua falada. Então, quando a gente vai escrever um livro, um romance, uma história, contar um caso, fazer uma crônica, a gente pode recorrer a, ao uso, ao uso e abuso de interjeição para poder caracterizar bem como que é aquele personagem, tá? Então, já que a gente está expressando ali emoção. Então, como exemplo, a gente tem: ah, uau, socorro, nossa. Em Minas, a gente tem uai, uai. Se for uma coisa que a gente está muito curioso, a gente fala uai, né? Muito usado. O uai, inclusive, é usado como interjeição em vários sentidos. Pode ser usado para dúvida, uai. Pode ser usado para surpresa, uai. Então, assim, depende muito do. O ai é igual trem, né? Aqui só uma brincadeira mesmo,
Porque trem é tudo. Não só, desde trem, de fato, quanto coisas em geral. E o A é a mesma coisa, né? Tem várias conotações em Minas. Então, seguindo adiante, nas nossas interjeições, qualquer definição é uma classe de palavra invariável que serve para expressar emoções, sentimentos, reações ou estados de espírito de uma maneira espontânea. Não sofre flexão, podem expressar surpresa, alegria, dor, medo, entre outros. Geralmente vem acompanhado de um ponto de exclamação ou vírgula. Classificação por sentimento, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Alegria e felicidade. Por exemplo, viva! Urra! Oba! Tristeza e dor. Ai, ó, ó vida. Espanto e surpresa. Uau! Nossa! Caramba! E chamamento. Ei! Olá! Psiu! E pode expressar também impaciência. Poxa, droga! Uh! E expressar reações imediatas, dar vivacidade ao texto, né? Aí vem naquele bojo que eu falei para vocês, de construção de personagem, de textos literários, que precisa dar vivacidade para o personagem, ou para as personagens, né? No diálogo. Expressar reações imediatas, dar vivacidade ao texto, reforçar emoções do discurso. Uau! Que vista maravilhosa! Ai, bati meu dedo. Psiu! Aliás, eu nem sei se é assim, tá? Eu errei aqui, eu acho, porque a gente usa muito psiu, psiu. Mas é psiu, não faça barulho. Viva! Conseguimos o primeiro lugar! Então, são várias expressões de emoção que a interjeição pode funcionar para vários momentos. Tristeza, dor, alegria, surpresa, insatisfação, indignação. E são reações emocionais espontâneas, imediatas. Ok? Aqui é bem tranquilo, né? Chegamos à última classe de palavras representada aqui, ou 10ª classe das classes invariáveis, que é o numeral. Numeral indica a quantidade, ordem ou fração. Eu também acho que essa é bem tranquila. Serve para quantificar, ordenar os elementos. Se houver dúvida, pessoal, eu acho tranquila, mas se houver dúvida, podem comentar, podem enviar as dúvidas para que eu possa responder e esclarecer, tá bom? Exemplo: um, dois, primeiro, metade são alguns exemplos de uso do numeral na língua portuguesa. Nós temos dentro dos numerais os numerais cardinais, que indica a contagem propriamente dita, né, quantidade exata, 1, 2, 3, 1000, 100, por aí vai. Temos os ordinais, olha, ordinais, vem de ordem, né? Então, vai indicar ali a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, 10º, 20º, 30º. Temos os multiplicativos, que indicam a multiplicação, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo. Temos os fracionários, que indica divisão ou fração, lembrando que a fração nada mais é do que uma divisão, né? Então, ter uma noçãozinha de matemática faz bem à saúde, tá? Brincadeiras à parte, então, fracionário indica divisão ou fração. Meio, terço, décimo, quarto, e por aí vai. Característica: variam em gênero e número em alguns casos. Por exemplo, a gente pode falar
Um livro, uma flor, né? Então a gente tem ali a variação de masculino e feminino, tá? E pode ser dito também, dois, duas. Tem ali uma variação de forma quando a gente está variando no gênero. É usado com frequência em datas, listas, classificações. Cardinal, exemplo, 3 livros. Ordinal, ele chegou em segundo lugar. Multiplicativo, comprei o dobro da quantidade. Fracionário, bebi meio copo de água. Coletivo, uma dúzia de ovos. A gente tem também numeração de documentos e datas. Por exemplo, hoje é 25 de dezembro. Classificação, fui o primeiro a chegar. Matemáticas e divisões, 1/3 da turma faltou. Curiosidade, né? Só uma curiosidade mesmo. Em textos formais, cardinais, que são aqueles para contar a quantidade exata, são usados para indicar a idade. Por exemplo, ele tem 12 anos, né? E a gente usa os cardinais, que é aqueles referenciados como para contar a quantidade exata, para indicar a idade. E ordinais, que é aqueles que normalmente indica a ordem, a gente usa para poder referenciar séculos, né? E a gente tem um exemplo aí, século XIX, que que especificamente no contexto histórico a gente usa também algarismos romanos, né? Para poder representar.